Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós tratamos de vigência, eficácia e validade da legislação tributária. Se você não assistiu, eu aconselho que você vá lá e assista essa aula para aprender ou revisar o assunto. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a aplicação da legislação tributária, o princípio da irretroatividade da lei tributária e as exceções ao princípio da irretroatividade. Assunto esse muito cobrado em prova, direta ou indiretamente. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas gratuitas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar a aplicação da legislação tributária, ou seja, quando uma norma tributária entra em vigor e possui eficácia, os seus efeitos são imediatos, eles retroagem? São essas perguntas que nós temos que tratar aqui hoje para que não fique dúvida nos seus estudos. Olha só, para começar, vamos conceituar, grosso modo, o que é a aplicação da legislação tributária, ou seja, aplicar a legislação tributária significa concretizar o que dispõe a norma jurídica ao mundo dos fatos. Trata-se da subsunção do fato à norma, tá? E é lógico que no direito tributário, como em outros ramos de direito, há peculiaridades que só o direito tributário apresenta quando dá aplicação de sua legislação, tá? Professor, aonde que eu vejo essas peculiaridades? Pois é, vamos ler. Olha só, artigo 105 e 106 do Código Tributário Nacional. Olha só, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tem início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do CTN. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração de dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixa de defini-lo como infração, quando deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E a linha C, quando lhe combine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, nós temos no direito tributário uma retroatividade benéfica, tá? Qual é a regra? Vamos partir da regra. A regra é a aplicação imediata da legislação tributária aos fatos ocorridos posteriormente à sua vigência e eficácia. Lembra que na aula passada nós diferenciamos validade, vigência e eficácia, né? A validade, ela pode ser atacada no controle de constitucionalidade, né? A vigência e a eficácia são essenciais à aplicação da legislação tributária, tá? Então, a regra é a aplicação imediata da legislação tributária. A regra também é a irretroatividade da lei ou da legislação tributária, ou seja, se determinado ente, né, competente para instituir determinado imposto, por exemplo, tá, altera a alíquota de 3% para 4%, é lógico que o ente não poderá retroagir para prejudicar o contribuinte, que já calculou, né, e ele mesmo gerou a guias e pagou, se for um imposto por homologação, ou na época declarou, né, se for um lançamento por declaração, né, declarou o tributo sob tal alíquota, ou foi autuado de ofício pela administração fazendária e teve contra si a aplicação da alíquota, no nosso exemplo, de 3%. Tá? Então, é nesse sentido que a norma traz a irretroatividade. Entretanto, nós temos duas exceções. Tá? Uma delas, eu coloquei aqui, é a lei
expressamente interpretativa, ou seja, a lei pode retroagir, professor? Pode, quando ela for interpretativa, exceto para aplicação de penalidade, tá? Para aplicação de penalidade, a lei interpretativa não pode retroagir, mas a interpretação retroage, né? Quando uma lei, quando nós fazemos uma interpretação autêntica, professor, não sei o que é interpretação autêntica. Na próxima aula nós vamos trabalhar a interpretação da legislação tributária e a integração da legislação tributária. Mas eu vou explicar aqui rapidamente. A interpretação autêntica é quando a própria lei, uma lei posterior, interpreta a lei anterior. Por quê? Porque havia dúvidas, provavelmente o judiciário se manifestou e o legislativo bateu o martelo para que não fique, né, no ar essa interpretação. E aí a lei retroage, tá? Professor, me dá um exemplo. Vamos aqui, trouxe para vocês, olha só. Artigo 3º da Lei Complementar 118 de fevereiro de 2005, que alterou dispositivos da Lei 5.162, que é o nosso Código Tributário Nacional. Olha só, artigo 3º, para efeito de interpretação, olha aí, a interpretação autêntica, ou seja, a própria lei vindo interpretar, nesse caso aqui, o CTN, olha só. E lógico que tinha que ser uma lei complementar. Por quê? O nosso CTN tem status de lei, é uma lei ordinária com status de lei complementar. Olha só, para efeito de interpretação do inciso 1º do artigo 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o parágrafo 1º do artigo 150 da lei. Tá? Então, a Lei Complementar 118 veio e bateu o martelo quanto ao momento da extinção do crédito tributário, no caso de tributo lançado por homologação. Tá? Se alguém tinha dúvida, não há mais dúvida. Tá? Então, estamos diante de uma interpretação autêntica. Ela retroage? Lógico, retroagiu. Só não pode ser aplicada para a aplicação de penalidade. Para qualquer outro fim, ela deve e pode ser aplicada, tá bom? E qual é o segundo caso, professor, em que a legislação tributária retroage? Então, ela tem uma retroatividade benigna acerca de infrações e penalidades, ou seja, se determinado contribuinte foi autuado em 2010 porque deixou de cumprir uma obrigação acessória, esse contribuinte recorre ou impugna esse lançamento, tá? Teve contra si uma aplicação de penalidade. Essa impugnação vai correr, né, no órgão competente administrativo da respectiva fazenda pública, pode ser municipal, estadual ou federal, tá? E aí, durante a tramitação, o ente solta uma norma afirmando que essa obrigação acessória deixou de ser exigida, tá? Logo, é fato, tá, que essa norma vai retroagir para beneficiar o contribuinte. Porque, nesse caso, ele não deixou de pagar o imposto, ele apenas deixou de agir de acordo com a obrigação acessória a ele imposta, tá bom? Então, já falamos o conceito de aplicação tributária, lemos o artigo 105 e 106 do CTN, né, que é a nossa fundamentação aqui hoje, tá bom? Falamos sobre a regra e as exceções, e eu tenho que trazer para vocês, não tem jeito, tá, pessoal? Quando nós tratamos desse assunto, isso aqui, mais cedo ou mais tarde, vai cair em prova, porque é uma súmula cancelada do STF, mas que gerou muita polêmica, que é a súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Olha só, vamos ler? Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser apresentada a declaração. E aí, pessoal, vamos nos ambientar. Professor, o que era essa súmula, do que tratava? Eu vou falar aqui de modo bem sintético,
e que você possa entender. O imposto de renda ele é pago por pessoas físicas e jurídicas. É um imposto de competência da União e ele possui a característica da dualidade. Professor, o que é isso, dualidade? Ou seja, ele é um tributo complexo. Por quê? Porque ele possui fatos jurígicos em determinado ano, vamos dizer, em 2020, e esses fatos ocorrem de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, no nosso exemplo. E por que é dual? Porque no ano seguinte, né, até 30 de abril, as pessoas físicas, por exemplo, devem declarar os fatos geradores, aplicar descontos, tá, da base de cálculo, informar despesas e calcular de forma definitiva a base de cálculo e apresentá-la ao fisco. Daí porque é um tributo por homologação, né? Quem tem todo o trabalho é o contribuinte, apesar de a Receita trabalhar para ter essas informações ao arrepio do contribuinte, lógico, tá? Agora, olha só, o que dizia a súmula? Que se você praticou no ano de 2020 fatos geradores do imposto de renda e em 31 de dezembro de 2020, a alíquota do imposto de renda passou de 24 para 27,5, no nosso exemplo, você vai, no ano seguinte, vai pagar 27,5, tá? Na hora de apresentar a declaração. Contrariando, assim, disse agora o Supremo em 2020, tá? O princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade do exercício. Por quê? Porque o que interessa era o seguinte, era que antes de você praticar os fatos que são geradores do imposto de renda, você tivesse a ciência de que, a minha alíquota agora não é mais 24, é 27,5. E isso não ocorria na antiga súmula 584. Tá? Logo, o Supremo decidiu cancelar essa súmula agora em 2020, tá? E esse entendimento da súmula 584 encontra-se superado. Tá? Quem quiser verificar, dá uma olhadinha lá no recurso extraordinário 159.180 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Tá bom? Pessoal, visto isso, vamos trabalhar um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Para que não fiquemos apenas no mundo das ideias. Olha só, olha esse caso concreto. Caso o legislador do município Alfa majore a alíquota do ISSQN de 3% para 4% e diga expressamente que a lei entre em vigor 45 dias depois da publicação, o que ocorrerá? E aí nós respondemos isso na aula passada, né? Ou seja, nesse caso aqui, a lei entra em vigor 45 dias depois, como diz a lei, e só terá eficácia em 1º de janeiro de 2021, conforme manda a Constituição Federal, quando instituiu o princípio da anterioridade. Logo, a lei vai ser eficaz a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas vamos continuar. Olha só, o contribuinte já foi autuado por deixar de cumprir obrigação principal de recolher o imposto sobre serviço de qualquer natureza e por descumprir a obrigação acessória de entrega de determinada declaração. Olha que interessante. Então, ele foi autuado 2 vezes. Tá? Ele foi autuado por descumprimento de obrigação principal, que é recolher o ISSQN, e por deixar de cumprir obrigação acessória, que é a entrega da declaração. Tá? Então, em 31 de agosto de 2020, conforme eu coloquei aí, ele foi autuado e teve o lançamento de ofício, que é quando a Fazenda verifica lá no sistema dela que não houve o recolhimento do tributo, muito menos houve a entrega da declaração. O auto vai dizer que ele deve recolher o tributo no valor de tal e uma multa de 50% do valor do tributo, por não ter recolhido na data. Essa multa ela é punitiva. Tá? Além disso, o auto vai dizer lá no item 2, né, que o contribuinte deixou de entregar a declaração.
E aí, por deixar de entregar a declaração, a multa, um exemplo, é R$ 1.000 por declaração. Porra, professor, salgado. É salgado mesmo. Se você for atuar no direito tributário, você vai verificar isso. Olha só. E aí, até em 30 dias, ele impugnou. Tá? Em 28/2/2021, via decreto, essa obrigação acessória deixou de ser exigida. Tá? E em 31/9/2021, ocorreu a decisão definitiva do recurso administrativo. E aí, lá, pergunta de prova. O examinador pergunta na sua prova qual alíquota deve ser aplicada na autuação, já que em 15/4/2020, a alíquota passou de 3% para 4%. Pessoal, a alíquota a ser aplicada, nesse caso aqui, com certeza, o agente administrativo da Fazenda aplicou a alíquota de 3%. Por quê? Porque nem estava eficaz a lei. A lei estava em vigor na data da autuação, porém não era eficaz. Ela só se tornara eficaz em 1 de janeiro de 2021. Em 31 de agosto de 2020, portanto, deve e foi aplicada a alíquota de 3%. Tá bom? E na decisão final do recurso, deve ser mantida a autuação de descumprimento da obrigação acessória? A resposta é não. Justamente por causa do artigo 106, inciso 2, a linha B do CTN, olha lá, quando deixe de tratar como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Nesse caso aqui, ele recolheu o tributo, ele só deixou de entregar a declaração. Logo, o item 2 do auto de infração, que cobrava R$ 1.000 pela não entrega da declaração, com certeza vai ser anulado. Tá bom? Diante disso, pessoal, vamos para um exercício, tá, que foi cobrado numa prova muito interessante que trabalha o que nós falamos aqui. Vamos lá? Olha lá, pessoal, prova do CESP, né? Sempre uma prova boa, né? Bem feita na época. Agora é Sebrasp, né? Olha só, considere a seguinte situação hipotética, ou seja, temos um caso concreto, como a FGV gosta de cobrar. Ó, um contribuinte foi autuado pelo não pagamento do tributo e, no caso, a multa legalmente aplicável era de 75% do valor do tributo. O contribuinte inconformado recorreu na via administrativa. No curso do processo administrativo tributário, sobreveio lei dispondo que, em casos como correspondente àquela situação, a multa cabível seria de 50%. Nessa situação, não obstante o princípio da irretroatividade das leis e da proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, a multa devida pelo contribuinte deveria ser recalculada segundo os parâmetros da nova lei. Perfeito, tá, pessoal? O item é correto e a fundamentação é o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Tá? Percebam que é necessário se trate de legislação acerca de infrações e penalidades, e que a questão específica se trata de ato não definitivamente julgado. Por quê, professor? Porque se o contribuinte não recorreu e não pagou, e veio a lei e deixou de considerar a obrigação acessória exigível, só lamento. Por quê? Porque no caso dele, já, entre aspas, né, transitou em julgado administrativamente, tá bom? Mas, nesse caso, ele recorreu e o ato não estava definitivamente julgado no âmbito administrativo, tá? Portanto, consoante o artigo 106, inciso 2, a linha C, olha lá, quando lhe combine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, o item está correto e a lei, nesse caso específico, retroage. Tá bom, pessoal? Com isso, eu espero que eu tenha conseguido elucidar o assunto e que vocês possam, ao menos, ter revisado aí quem está revisando a matéria. Tá bom? Um forte abraço. Bons estudos.